Olá, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Quero te convidar nesse instante para que nós oremos. Nós vamos nesse instante colocar nossas vidas diante de Deus, nossas casas diante de Deus, nossa terra diante de Deus, nossa nação diante de Deus. Colocar diante de Deus nossos anseios, nosso coração e pedir graça e misericórdia nesse instante. E pedir a Deus também que enche os nossos corações de vontade de ler a palavra, de ouvir a voz do Senhor. Então aquiete seu coração nesse instante. Quando você prepara a sua Bíblia aí, convide os seus, convide os que estão próximos e vamos orar nesse instante e terminar hoje o capítulo 21 de Mateus. Pai Celeste, obrigado por esse dia do Senhor, mais um dia que o Senhor nos deu. É mais um hoje, Pai. E que esse hoje, esse momento, esse instante, seja espiritualmente poderoso na vida de cada um de nós. Receba toda a nossa gratidão pelos teus feitos. Receba toda a nossa gratidão, Pai, pelas boas dádivas. Receba toda a nossa gratidão, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Por essa oportunidade em que estamos juntos, reunidos, Pai, para ler a palavra de vida do Senhor. Cura-nos, Pai, cura-nos. Nós cremos em Ti. Cura-nos enquanto estivermos lendo a Tua palavra. E clareie o nosso entendimento. E ilumine, Pai, sim, ilumine os olhos do nosso coração. E prepara-nos para sim, Pai, puros, receber a semente do Senhor. Muito obrigado por esse momento. Abençoe todo que está angustiado, machucado e ferido. Levanta nesse instante o que está, Pai, caído, o que está, Pai, titubeando, vacilante. Firma-lhes os tornozelos, trôpegos e cansados. Ó Deus, e alegra-nos o espírito, a alma nesse instante, para lermos a Tua palavra. Abençoe-nos em o nome de Jesus. Amém. Amém. E eu também te convido a não perder o ritmo da leitura da palavra. Se esforce, leia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e vamos ler Jesus através dos 4 evangelhos. Já estamos na última semana da vida de Jesus aqui na terra, uma terça-feira da paixão. O verso 28, Jesus diz assim, E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi trabalhar na vinha. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. É uma parábola que só Mateus narra, capítulo 21, a partir do verso 28, vocês observam, só tem Mateus narrando. E Jesus cita essa parábola diretamente para eles, para aquela classe farisaica de sacerdotes, escribas, intérpretes da lei, que comandavam espiritualmente Israel, e que eram os donos do templo da religião. E quando Jesus propõe essa parábola é justamente por isso, porque eles se sentiam um povo especial. Nós estamos aqui, os judeus, o trono de Deus está aqui em cima de nós, nós temos o templo, os profetas, nós somos sacerdotes, nós comandamos, mandamos e desmandamos. O resto é o resto, os publicanos e as meretrizes é o resto. Esses não são filhos de Deus, nós é que somos. Mas interessante, foi a eles que Deus deu a ordem de ir cuidar da vinha, cuidar de Israel, dar frutos. Mas eles não foram. Não foram porque no processo eles foram descrendo nos profetas.
descreram na pregação de João, descreram em João. Já as meretrizes, os publicanos, esses que, entre aspas, são os rejeitados, mas que são filhos de Deus, os samaritanos, esses disseram não, mas arrependidos foram para a vinha e produzir e trabalhar. E eles entendem que é justamente esse segundo que disse não, mas depois arrependeu-se e foi, é que fez a vontade do Pai Celeste. Aí entra o arrependimento na vida da gente. Porque muitas vezes nós nos propomos a fazer algo e a gente erra no processo, mas a gente tem a oportunidade de arrepender e recomeçar e fazer aquilo que é bem e que é bom. E quando eles afirmam isso, Jesus fala, então, por que vocês não fizeram isso? Então por que vocês disseram que sim, iriam fazer, trabalhar na vinha, produzir e não quiseram? Pois eu garanto para vocês que publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Isso é uma palavra dura, gente, para eles. Eles estavam mais uma vez perdendo as oportunidades. Enquanto que aqueles que eles marginalizavam eram os que arrependidos estavam entrando na graça, entrando pelas portas do reino de Deus, pela porta do amor que é Jesus Cristo. E às vezes eu me pergunto, quantas vezes nós estamos aqui achando que somos de Deus quando nossos atos, nossas atitudes, nossos julgamentos, tudo coopera para que a minha ação não se enquadre dentro do Evangelho de Jesus? Quantas vezes nós, ditos chamados discípulos de Jesus, fazemos coisas perversas, dizemos que cremos nele, que cremos em Deus, mas fazemos tudo ao contrário. Erramos em tudo. E você percebe que Jesus fala diretamente com eles. Então por que vocês não creram em João? João veio a vós outros no caminho da justiça, da graça, pregando um batismo de arrependimento, e vocês não creram. Por que, diante de todas as evidências e maravilhas, vocês não se arrependeram para afinal vocês crerem, entrarem no caminho, entrarem nos portões da eternidade? E aí o coração deles começa a se encher de ódios, e eles foram tentando e construindo, arquitetando uma maneira de tirar Jesus do caminho deles. E essa outra parábola, a partir do verso 33, é mais chocante e vai casar com essa aqui. Presta atenção, essa parábola dos lavradores maus, essa parábola é narrada por Marcos, os 3 sinóticos, menos João que não narra. Mas a narrativa é idêntica em todas. Mas eu preferi ler aqui em Mateus porque ela é mais longa, tem mais versículos. Então presta atenção no verso 33 do capítulo 21. Atentai noutra parábola, disse Jesus a eles. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Então eu vou logo explicando para a gente não perder muito tempo. Então Deus chamou Israel, a vinha dele. Plantou essa vinha em Israel no chão da terra para ela produzir e levar Deus e proclamar Deus às nações. Porque Deus não é exclusividade só de Israel, de judeus. O descendente, Abraão, Israel, tinha que ser e tem que ser uma bênção para todas as famílias da terra. Cercou-a de uma sebe, de uma cerca, cuidou. Observe que teve todos os cuidados. Israel, eu, você, ninguém pode reclamar que Deus não nos deu o necessário para produzir. Sim, ele deu, não deixou. Constituiu nela um lagar. Geralmente o lagar era feito em pedras, onde tinha uma vala, onde colocava as uvas maduras, se pisavam e corria por um rego e era captado em funis e enchia-se os tambores. E aí seguiu o processo. Era assim que isso era um lagar. Edificou-lhe uma torre era uma plataforma mesmo. Aqui era uma torre, uma plataforma de 5 metros de altura por 2 de largura, e ficava alguém vigiando para que no tempo da colheita das uvas maduras os inimigos não viessem e roubassem. Então tinha uma torre também de vigilante, guardando e observando a cerca, e arrendou a uns lavradores, que eram eles. Esses lavradores são eles aí, ó.
toda aquela classe, os líderes espirituais religiosos de Israel. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, onde todo mundo tem que prestar os seus frutos, observe que isso tem a ver com aquilo que a gente produz por meio do corpo durante a minha existência. Lembra que isso está embutido no processo. Não adianta a gente pensar que vai passar pela vida sem prestar conta daquilo que nós fizermos pelo meio do corpo. Todos vão prestar conta, todo mundo carrega isso em si. Ainda que você queira fugir dessa ideia, você não vai conseguir. Nós recebemos vida, temos tudo para produzir. Enviou os seus servos, e aqui os servos tem a ver com os profetas, né? Para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Não foram não, foram primeiro, segundo, terceiro, várias vezes isso foi feito. E diz mais ainda, enviou ainda outros servos em maior número, mais profetas enviados, e eles maltrataram a todos, e maltrataram-nos da mesma sorte. E por último, chega no momento que eles estavam vivendo, aquele auge, aquele momento. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. É onde Deus envia o próprio filho, que desce sua glória, destitui-se de sua glória, e veio ao mundo para salvar a mim e a salvar você, e libertá-los do peso da lei, dos grilhões que os prendiam, para que eles se arrependessem de seus pecados. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então observe que a ideia deles era justamente essa, tem um herdeiro. Se nós matarmos o herdeiro, essa terra, essa vinha, Israel, vai ficar sem dono. E o primeiro vai ficar sem herdeiros, e o primeiro que reivindicar vai ser dono. Então vamos matar o filho e nós seremos o herdeiro de tudo. Era a mente deles, vamos continuar dominando sobre Israel. Vamos continuar manipulando, controlando tudo. Essa era a ideia deles, e eles pegam o filho, matam o filho, lançam fora da vinha e matam. E aqui tem uma alusão importante, vocês observarem direitinho, nós estamos na semana da paixão de Cristo, foi isso que eles fizeram. Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém. O corpo dele foi para lá. Então está tudo casado. Olha o nível de maldade que tem no coração desse povo. Mas observe também que diz o texto assim no verso 40, quando, pois, Jesus pergunta, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, eles não pensaram duas vezes, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Gente, isso aqui é perfeito, no sentido de que eu consigo enxergar o erro do outro, mas eu não consigo enxergar os meus próprios erros. Eles conseguiram enxergar que aqueles lavradores narrados na história eram malignos e deveriam sofrer horrivelmente, mas eles não conseguiram se colocar no caminho deles, embora o coração deles já estivesse instalado o ódio e a morte, o plano maquiavélico de matar o filho Jesus. Eles não conseguiram enxergar-se a si mesmos, e o texto está dizendo que a vinha vai ser tirada deles e lançada a outros. Isso é uma alusão muito clara àquilo que foi horrível na história deles, devastador na história deles, quando logo mais na frente, 37 anos depois, Israel é todo desolado, arrebentado e espalhado pelo mundo. Ou seja, eles, os donos, entre aspas, os lavradores maus que queriam ser o dono da vinha, também não se tornaram donos de nada, que eles foram espalhados pelo mundo. E essa vinha, e essa graça é estendida aos gentios, que a recebem com alegria. E o evangelho passa aí para todos os cantos do mundo. Então, amados, eu quero chamar a atenção de você e a minha atenção, porque nós temos dificuldade de examinar-nos a nós mesmos.
Nós sentamos no trono, no banco da nossa falsa segurança religiosa, julgamos todos que estão do lado de fora, julgamos pelo comportamento sexual, julgamos pela aparência, julgamos pelo sábado, julgamos pelo véu, julgamos por tudo, mandamos todos para o inferno e esquecemos de analisar-nos nós mesmos, porque nós, ao mesmo tempo que julgamos o outro do lado de fora, nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, do nosso umbigo, dos nossos guetos religiosos, e entendermos que nós também estamos ali assassinando Jesus, porque nós estamos vivendo fora do Evangelho de Jesus. Dói meu coração quando a gente percebe que aquilo que se chama povo de Deus hoje na terra nunca esteve tão perdido, tão desorganizado. Virou-se uma colcha de retalho. Líderes com os interesses os mais narcisos e corruptos possíveis, pensando em si mesmos, em suas próprias catedrais, assassinam o Evangelho, corrompem o Evangelho, jogam culpa em todo mundo, mas não conseguem se enxergar, se arrepender, voltar para o pó, voltar para a simplicidade de Jesus, da graça e do amor. Continuam juntando tesouros na terra, continuam brigando por causa de mamon, de dinheiro, matando o filho todo dia. Eu não sei onde vamos parar. Eu só sei que Deus aqui nesse texto está chamando você e a mim para que nós voltemos para a base, Jesus. Para que nós voltemos para a simplicidade do amor. Para que eu volte a estar alinhado e firmado no prumo do Evangelho, da palavra de Deus. E é por isso que Jesus vai ser tão duro nesse instante. Olha o verso 42. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? Está escrito em vários lugares sobre a rocha. Eis a rocha da vossa salvação. Eis a pedra angular, aquela pedra de esquina. Uma vala aqui, outra vala aqui, e aqui na esquina, na quina, no ângulo de 90 graus, no ângulo reto, eles pegavam uma pedra com um ângulo precioso, que travava de um lado e travava do outro, passava para um, passava para o outro, de forma que a casa ficava em segurança. Nunca vocês leram isso? Que essa pedra angular que vocês, os construtores, rejeitaram, essa pedra Jesus veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Será que a ficha de vocês não cai? Vocês estão rejeitando a pedra da vida, o fundamento da vida, a base da vida. Vocês estão rejeitando a graça, o amor. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Ou seja, publicanos e meretrizes estão precedendo vocês no reino dos céus. É como a parábola da ceia. Eles foram os convidados e recusaram. Mas Deus disse: não, vai pelos cantos, pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, pelos antros da terra e tragam todos os pobres, os aleijados, os cegos e obrigue-os a entrar. A igreja precisa voltar para a simplicidade da graça e do amor e do poder de Deus. Parar com toda essa corrupção, esses desencontros, essas brigas, essas guerras, essas maldições, essas orações imprecatórias que vai amaldiçoando. É cada coisa horrível que se vê. É hora de cada um se arrepender e servir Jesus aí onde você estiver. E amá-lo aí onde Deus te pôs. Verso 44. Todo o que cair sobre esta pedra, Jesus ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ou seja, felizes, bem-aventurados são aqueles que não tropeçam nessa pedra, Jesus, que é a pedra fundamental. Observe que pedra aqui nunca foi Pedro, nunca foi ninguém. A pedra é Jesus. É o chão, é a base, é o sustento. E ele
nele, Jesus, nós somos colocados como pedras espirituais, pedras que vivem, formando essa catedral de Deus na vida, na terra, a catedral do amor. Eu sou chamado. Agora, infeliz é o homem que tropeça em Jesus, que nega a graça. Porque se ele nega Jesus, sobra o que para ele? E isso é a grande blasfêmia. E a blasfêmia quem comete não é a prostituta, não é o bêbado doido, o desprezado, o rejeitado, não. Porque eles nem têm conhecimento disso. Quem tropeça nessa pedra, Jesus, quem blasfema, são aqueles que tiveram todas as oportunidades, que receberam todos os adubos necessários, a cerca, o lagar, a torre, receberam tudo e não produziram nada, exceto divisões, corrupções, sonegações, desvios, escândalos. Verso 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, ou seja, entenderam, encheram-se de ódio, conspiraram, mas não se arrependeram. Para quê? Para voltar à simplicidade. Porque chega um momento, amados, que as pessoas já não conseguem deixar os seus postos, suas fortunas, suas cabeças de gado, tudo conquistado com o tutano, com a lã das ovelhas. É o processo de corrupção que chega. Esse tipo de gente como Paulo, só um trauma de Deus, uma pancada de Deus, para trazê-los de volta à vida. Eles entenderam, mas não se arrependeram. E conquanto buscassem prendê-lo, temiam as multidões, porque estas multidões o consideravam como o profeta. Ou seja, eu não posso perder o apoio do povo. É o povo que nos mantém aqui. Então nós temos que satisfazer as massas. A massa gosta disso, nós vamos dar para isso. Nós vamos inventando dons, vamos inventando isso, vamos inventando estratégias, marketings de atrair gente para os nossos meios, mas nós vamos manipulando as massas, porque são as massas que nos alimentam e nos mantêm nos nossos postos de corrupção, sentados nos bancos da nossa falsa segurança, que é a falsa segurança da religião, porque religião nunca salvou ninguém em lugar nenhum da terra. Somente a graça de Deus pode nos trazer de volta ao amor, ao perdão, ao reino do Filho, do amor de Deus. Vamos orar nesse instante, curve-se diante de Deus, busque de todo o seu coração com a sua família nesse instante e oremos mais uma vez pela igreja de Deus na terra, pelos nossos líderes, para que Deus dê-lhes sensatez, equilíbrio, graça e que esses dias que se seguem para nós sejam dias de quebrantamento e de arrependimento. Ore nesse instante. Coloque suas necessidades diante de Deus. Tiver alguém enfermo em casa, algum doente. Talvez você está com um doente em casa sem querer levar um hospital com medo da peste do coronavírus. Ore nesse instante. Ore de todo o seu coração. Pai, o Senhor é o Pai de amor. É Pai de graça, é Pai de misericórdia, é Pai de justiça. É o Deus que sonda as profundezas de cada um. É o Deus diante do qual nada está oculto. Nossas vidas estão, Pai, ó Deus, diante de Ti, Pai, reveladas. Sim, Pai, nós somos um flagrante diante de Ti. Então sonda-me, a minha casa. Não nos deixe entrar em caminhos de corrupção. Não nos deixe, Pai, tropeçar em Jesus, no Evangelho, não. Ó Deus, aquilo que nós temos feito de errado, seja julgando, seja, ó Deus, alimentando esse processo maligno dessa Babilônia na terra, perdoa-nos, Pai, traz-nos de volta ao Evangelho, cura-me e cura os teus filhos, e olha para a minha casa, olha para a casa dos teus filhos agora. Se tem alguém doente, machucado, ferido, com uma necessidade básica, e o Senhor sabe, o Senhor vê, eu te peço que o Senhor abra as portas dos céus, que o Senhor estenda a tua mão de poder, que tu unjas com teu azeite, e cure as feridas do corpo, as feridas da alma, e fortaleça o que está abatido. Levanta o teu pequenino, Pai, aqueles que no processo se sentem, ó Deus, e acabam assumindo
ensinando, Pai, erroneamente que eles são as prostitutas, os publicanos, os hereges. Faz-os cair em si, Pai, se arrependerem e voltarem para o caminho da vida. Cura, Pai, cura o teu povo, cura a tua igreja. Levanta o teu povo em toda a terra produzindo vida através do amor, pela fé, carregada de esperança para a glória eterna. Abençoe a nossa nação nesse momento de crise, de divisão. Nossos corações choram, Pai, por vermos nossos líderes como meninos brigando por espaços políticos, por ideologias malignas e perversas que não tem nada a ver contigo, com o teu evangelho. Traga os nossos líderes, traga, Pai, a nossa nação aos pés da cruz, e mais do que nunca, cura a igreja do Senhor, porque o juízo começa em casa, e eu te peço que o Senhor, Pai, nos abençoe, e fale, não deixe o inimigo roubar essa semente plantada em cada coração, não, que ela produza fruto, e que juntos, Pai, o Senhor levante outros muitos, Pai, nesse processo, lendo a Tua palavra, e voltando ao primeiro amor. É assim que eu oro e te agradeço por esse momento. Em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém.